No meio daquela tarefa sombria, a voz poderosa de Menso ecoou de repente pelo acampamento. Ele anunciou uma nova ordem: todo homem que sobrevivesse àquela noite terrível receberia uma recompensa de 100 moedas de ouro. O anúncio imediatamente provocou gritos animados entre os piratas exaustos. Nesse momento, Sumin entrou na tenda do capitão, com a expressão claramente mostrando insatisfação. Ele questionou abertamente a sabedoria de dar uma recompensa tão grande ao que ele descreveu como um grupo de homens preguiçosos e inúteis. Manson respondeu com total calma. Depois de perder tantos soldados, o medo já estava crescendo no coração dos sobreviventes, e apenas um incentivo poderoso poderia restaurar a coragem deles. Sumin então demonstrou surpresa ao ouvir o plano do capitão de atravessar as planícies cobertas de neve. Enquanto isso, Manson examinava em silêncio uma bala que segurava na mão. Sumin sugeriu que ela pertencia a uma arma estranha que eles nunca tinham visto antes, mas apontou um detalhe importante. Se a arma realmente tivesse um longo alcance, os nativos não precisariam se aproximar tanto do acampamento. Manson assentiu pensativo, concordando que os campos de neve abertos seriam um desafio perigoso para ambos os lados. Naquela mesma noite, Tim ficou preso em um terrível pesadelo. Enquanto dormia, murmurava palavras confusas, com o rosto contorcido de angústia. Dentro de sua mente, uma voz dura ecoava repetidamente, ficando cada vez mais furiosa ao acusá-lo de cometer um assassinato imperdoável. Incapaz de suportar a pressão esmagadora dessas acusações, Tim de repente gritou enquanto dormia. Tentou justificar suas ações, insistindo que tudo o que fez era necessário para sobreviver. Então, uma figura esquelética apareceu diante dele, chamando-o silenciosamente para o submundo. Um barulho alto e repentino quebrou o pesadelo. Tim acordou bruscamente, com o rosto pálido e a mente completamente confusa. Quando sua visão começou a clarear, ele viu a Luba parado diante dele. O jovem parecia confuso, segurando a bochecha ainda vermelha do tapa que havia acabado de levar. K repreendeu o garoto duramente por quebrar a regra de que ninguém deveria perturbar o grande xamã Elba. Entre lágrimas, o menino tentou explicar que achou que o mestre estava falando sozinho. Nesse momento, vários corvos apareceram no céu trazendo novas informações. Reagindo imediatamente, Tim reuniu seu esquadrão e ordenou que todos o seguissem sem demora. Não muito tempo depois, eles chegaram a uma clareira onde finos fios de fumaça preta ainda flutuavam no ar. Estava claro que alguém havia acampado ali há pouco tempo. Usando sua experiência como rastreador, K examinou cuidadosamente o solo mexido e a vegetação quebrada. Após um momento, concluiu que os estranhos tinham deixado a área muito recentemente. Honey logo percebeu algo preocupante. A trilha parecia levar em direção às planícies abertas, um lugar onde eles nunca haviam preparado armadilhas. Essa descoberta deixou Samba bastante inquieto. Tim permaneceu em silêncio por um momento, analisando atentamente as pegadas. O que mais o incomodava era o quão claras e deliberadas elas pareciam. Ele pensou que qualquer um tentando escapar naturalmente tentaria esconder os rastros. Mas aquelas marcas pareciam quase intencionalmente óbvias, como se tivessem sido deixadas para enganar quem estivesse seguindo. Depois de refletir, ele ordenou que Bakuma e Onyama o acompanhassem, enquanto os outros permaneciam escondidos em emboscada. Do abrigo do matagal na floresta, Tim, Bakuma e Onyama observaram cuidadosamente a área aberta à frente, atentos a qualquer pequeno movimento ou som. Ele instruiu os companheiros a avançarem devagar e fazerem reconhecimento. O objetivo era atrair o inimigo, mas não importava o que acontecesse, eles deveriam recuar imediatamente após o primeiro contato. Enquanto isso, Tim levantou seus binóculos e fixou o olhar diretamente em Manson ao longe. Naquele exato momento, o capitão pirata parou de repente, como se tivesse sentido algo estranho ao redor. Sem virar a cabeça, ele avisou calmamente seu assistente que pequenos ratos pareciam estar seguindo eles. Quando o companheiro perguntou confuso onde estavam esses perseguidores, Manson respondeu em voz baixa. Uma aura pesada e perigosa o envolvia enquanto explicava que podia sentir alguém observando. O capitão acrescentou que um inimigo invisível estava observando cada movimento deles de algum lugar próximo, e uma presença assim raramente trazia boas notícias. Seu instinto se provou correto quase imediatamente.
Um dos piratas de repente gritou alto ao avistar os malditos nativos escondidos por perto. Não muito longe dali, Bakumo e Onyama já haviam armado seus arcos. As flechas estavam prontas enquanto eles se preparavam silenciosamente para o próximo confronto. Uma tempestade repentina de flechas voou em direção aos piratas, forçando-os a erguer rapidamente seus escudos para se proteger. Os ladrões do mar começaram a gritar avisos uns para os outros, pedindo atenção aos arqueiros. Alguns perceberam rapidamente que parecia haver apenas 2 atacantes. De dentro da formação, uma voz de comando incentivou os piratas a manterem a coragem e a avançarem. Mas Menson imediatamente interrompeu e ordenou que todos parassem e retornassem às posições. Com um tom firme, ele exigiu que todos os soldados reforçassem suas defesas e mantivessem a formação intacta, avançando apenas quando ele próprio desse a ordem. Observando de um ponto elevado, Tin analisava com atenção cada movimento dos piratas lá embaixo. Depois de um longo momento observando, ele concluiu em silêncio que o inimigo já tinha entendido as táticas deles. Continuar tentando atraí-los só faria perder tempo. Enquanto isso, o esquadrão de piratas continuava marchando mais fundo pelo terreno congelado. Menson diminuiu o passo e olhou ao redor com surpresa visível, claramente impressionado ao ver um campo de neve tão vasto e vazio naquela ilha remota. O grupo de Tin finalmente chegou ao local para onde estavam indo. Bakuma se agachou em silêncio enquanto observava os piratas se aproximando à distância, percebendo que o inimigo havia chegado exatamente no horário previsto, embora avançasse muito mais devagar que os guerreiros da tribo. Shin estava de pé calmamente, com as mãos nos bolsos e a expressão difícil de ler. Ele explicou que os piratas simplesmente não podiam andar mais rápido porque carregavam equipamentos pesados. Nesse momento, Vilo se aproximou com uma tigela de comida e perguntou com hesitação se era realmente seguro acender fogo e cozinhar ali tão abertamente. Tin apenas deu uma risada leve em resposta. Com confiança tranquila, ele garantiu ao companheiro que os piratas agora eram como pássaros assustados, cautelosos demais para tentar qualquer ataque imprudente. Samba ainda parecia inquieto. Ele apontou que, em um campo de neve tão aberto, não havia lugar para se esconder, e se os piratas olhassem naquela direção, eles seriam vistos na hora. Tin apenas riu novamente e se ajoelhou para desenhar um mapa simples diretamente na neve. Com um galho, ele marcou o terreno ao redor e explicou calmamente que a posição dos piratas no meio daquele campo só seria segura enquanto as provisões deles durassem. Quando os suprimentos começassem a acabar, eles não teriam escolha a não ser enviar grupos de caça para as montanhas e florestas. Nesse momento, os guerreiros da tribo só precisariam esperar pacientemente nas matas mais altas pelo momento perfeito para atacar. Enquanto conversavam, a noite chegou rápido, e uma lua brilhante surgiu sobre o campo branco sem fim. De volta ao acampamento pirata, ordens rigorosas foram dadas para que todos permanecessem alertas durante a noite inteira. Guardas foram posicionados e o clima ficou tenso e vigilante. Logo veio um relatório de uma das tendas depois que as provisões foram contadas cuidadosamente. Segundo o responsável pelos suprimentos, o que restava duraria no máximo cerca de um mês. Menson ouviu calmamente sentado em sua cadeira, sem mostrar qualquer preocupação. Ele respondeu que um mês era mais do que suficiente e ordenou que os homens descansassem bem por enquanto. Sumen pareceu confuso e perguntou se isso significava que eles simplesmente não fariam nada. Enquanto isso, Menson continuava polindo lentamente seu chifre e explicou que os nativos provavelmente tinham preparado inúmeras armadilhas por toda a floresta densa. A expressão de Sunumen mudou quando ele percebeu de repente a gravidade da situação. Na mente dele, a única solução real parecia ser a destruição completa das forças nativas. Menson assentiu lentamente, com os olhos cheios de reflexão. Ele concordou que os oponentes eram extremamente astutos e provavelmente já tinham previsto todos os possíveis desdobramentos. Para ele, os moradores da floresta jamais correriam riscos imprudentes. Enquanto isso, bem longe dali, no acampamento principal da tribo, vozes animadas de repente ecoaram. As pessoas chamavam todos para sair porque o sol finalmente tinha aparecido depois de muitos dias nublados. Jéssica saiu para a luz do sol e levantou o rosto para sentir os raios quentes. Com um sorriso alegre, comentou como o dia parecia bonito e tranquilo.
Ellen concordou suavemente. Enquanto olhava para o céu claro, pensou nos dias que haviam passado e percebeu que já tinham se passado mais de 15 dias desde que Tim e seu esquadrão partiram. Esse pensamento a deixou silenciosamente preocupada com a segurança deles. De repente algo bateu em sua cabeça com um leve puff. Assustada e um pouco dolorida, ela soltou um grito de surpresa. Ao se virar, viu Jéssica rindo junto com várias crianças que estavam jogando bolas de neve umas nas outras. Jéssica acenou para ela com um sorriso brilhante e a convidou para entrar na brincadeira. Sua voz estava cheia de calor e animação genuína, tentando compartilhar a alegria simples daquele momento. Ellen tentou recusar timidamente, dizendo que não estava muito no clima. Mas Jéssica ignorou a resposta, segurou sua mão e insistiu para que ela esquecesse as preocupações e se divertisse um pouco. Segurando uma bola de neve recém-feita, Ellen ficou pensativa. Em voz baixa, perguntou a Jéssica se ela realmente não sentia nenhuma preocupação com Tim e os outros guerreiros que tinham ido lutar. Jéssica apenas riu de leve. Disse que não havia motivo para se preocupar e perguntou se Ellen realmente duvidava da força do líder deles. Seus olhos brilhavam enquanto afirmava que confiava completamente nele. Ao ouvir aquelas palavras cheias de confiança, Ellen relaxou lentamente. Com um pequeno sorriso, ela finalmente deixou as preocupações de lado e entrou na brincadeira de bolas de neve. Em outro ponto do acampamento, Aruba estava totalmente concentrado em sua própria atividade e nem percebeu a irritação crescente de Ká ali perto. Com um sorriso animado, ele estava moldando uma figura de neve desajeitada. Apontando com orgulho, perguntou a Rotna se ela conseguia ver alguma semelhança entre o boneco de neve e ela. Ká já não aguentava mais aquela distração infantil. Com um chute rápido, ele destruiu o boneco de neve, deixando Aruba imediatamente chocado e irritado. Então começou a repreender o garoto duramente, lembrando que um verdadeiro guerreiro não podia relaxar assim e precisava permanecer vigilante o tempo todo. Tentando segurar as lágrimas, Aruba apontou irritado para o chefe ali perto. Naquele exato momento, o líder estava rindo e jogando neve como uma criança despreocupada. O líder chamou alegremente todos ao redor, incentivando o pessoal a parar o trabalho por um momento e aproveitar a diversão na neve. O resto do esquadrão trocou olhares constrangidos entre si. Shin finalmente admitiu que os piratas não tinham feito absolutamente nenhum movimento por 7 dias, e aquele silêncio prolongado estava deixando todos inquietos. Nesse instante, a voz de Bakuma cortou o silêncio de repente. Observando de longe, ele informou que finalmente havia movimento dentro do acampamento inimigo. Os piratas rapidamente começaram a se dividir em grupos menores. Um de seus líderes anunciou em voz alta que cada membro dos grupos de caça receberia 20 moedas de ouro como recompensa. Ele enfatizou que a recompensa seria dada mesmo que os caçadores voltassem de mãos vazias, deixando claro que apenas correr o risco já era suficiente. Ao ouvir falar de ouro, os olhos dos mercenários brilharam imediatamente. A excitação e a ganância se espalharam rapidamente pela multidão. Um homem de cabelo vermelho estava parado com os braços cruzados, observando a cena com diversão aberta. Para ele, era quase engraçado ver como aqueles homens corriam com tanta vontade em direção ao que provavelmente seria a própria morte. Sumin duvidava silenciosamente se aquele plano realmente daria certo. Mas Manson respondeu com calma que, se os nativos decidissem permanecer passivos, os piratas simplesmente aproveitariam para reabastecer suas provisões. Observando de longe com seu telescópio, Tim registrou cuidadosamente que os piratas haviam se dividido em 4 grupos separados. Depois de estudar a formação, ele sorriu satisfeito. Grupos de 15 homens cada eram, na opinião dele, o tamanho perfeito para seus guerreiros eliminarem silenciosamente sem deixar sobreviventes. Sem perder tempo, ele ordenou que seus companheiros da tribo se preparassem para a batalha. Enquanto isso, os piratas que avançavam mais fundo na floresta começaram a reclamar do silêncio estranho ao redor. Um dos homens disse de forma rude para os outros pararem de falar e observarem melhor ao redor. Ele esperava que pelo menos conseguissem pegar alguns coelhos da neve para comer. Alguns piratas mais velhos cochichavam entre si, perguntando por que os veteranos experientes pareciam desinteressados em perseguir uma presa tão fácil.
Um pirata argumentou que aqueles velhos marinheiros provavelmente já tinham acumulado muito tesouro durante seus anos no mar. Mas no exato momento em que ele disse a palavra dinheiro, uma flecha atravessou seu pescoço. Em poucos segundos, os guerreiros de Tim cercaram o grupo. Os piratas instintivamente se juntaram, gritando avisos desesperados sobre a emboscada dos nativos. Um marinheiro aterrorizado pegou o chifre de sinalização, pronto para alertar o capitão imediatamente. Antes que ele pudesse soprar o chifre, Honey se moveu como um raio. Sua lâmina brilhou uma vez e cortou sua garganta limpa, e logo depois ela avançou sem medo contra os piratas restantes. A voz de Ti ecoou forte pelo campo de batalha enquanto ele ordenava que todos eliminassem os inimigos rapidamente e não deixassem nenhum escapar. K avançou sem hesitar, atacando rápido com sua lança e derrubando dois oponentes em um único movimento fluido. Logo atrás dele, Samba e Vilo se juntaram ao ataque, demonstrando grande força ao derrubar rapidamente vários outros piratas. Sem querer ficar para trás, os arqueiros liderados por Bakuma e Oyama mostraram uma precisão impressionante. Suas flechas voavam uma após a outra, acertando cada alvo com precisão mortal. Depois que o confronto finalmente terminou e os sons da batalha desapareceram, os guerreiros começaram a limpar o campo. Um por um, arrastaram os piratas mortos para fora da clareira. Observando Khan enterrar os corpos em silêncio, Aruba comentou casualmente que talvez fosse até melhor se mais piratas aparecessem na próxima vez. A expressão de Khan escureceu imediatamente ao ouvir aquilo. Com um tom sério e firme, ele explicou que, se o inimigo fosse mais numeroso, eles jamais teriam conseguido eliminá-los todos em um único ataque rápido. Ratna se aproximou por trás e entrou na conversa com uma observação pensativa. Ela apontou que, se os piratas que tinham saído para caçar demorassem demais para voltar ao acampamento, os companheiros deles acabariam percebendo que algo estava errado. Nesse momento, Tim entrou na conversa. Pensando com calma, ele explicou que, mesmo que os piratas eventualmente descobrissem a verdade, não faria muita diferença, porque até lá o esquadrão deles já estaria escondido em segurança. Tim continuou seu raciocínio e concluiu que o inimigo só tinha duas opções realistas agora. Eles poderiam desistir do plano e recuar pelo mesmo caminho por onde vieram, ou tentar romper as armadilhas ao redor em um ataque desesperado e imprudente. Qualquer que fosse a escolha dos piratas, Tim já tinha decidido sua estratégia. Ele continuaria usando táticas de guerrilha, atacando rápido, cansando o inimigo e aproveitando ao máximo as armadilhas que haviam preparado. Ele acrescentou que, se conseguissem eliminar os 3 esquadrões restantes de piratas, o número total do inimigo cairia quase pela metade. Depois disso, até um confronto direto não seria mais tão perigoso. De repente, um som alto e estranho cortou o ar silencioso. A origem era difícil de identificar, mas imediatamente deixou todos tensos e alertas. Os guerreiros olharam ao redor com ansiedade, tentando descobrir de onde vinha o sinal distante de trompa. Alguns começaram a temer que sua posição escondida já tivesse sido descoberta. Logo perceberam que o som vinha de bem longe. Pouco depois, outra trompa ecoou de uma cordilheira próxima. Tim imediatamente sentiu que algo estava muito errado e decidiu investigar. Usando sua rara habilidade de se comunicar com animais, Tim se concentrou e entrou em contato com a águia que voava alto no céu. Ele ordenou que o pássaro explorasse a área imediatamente. Quando a águia voltou com as informações, a expressão de Tim ficou tensa. Ele percebeu com alarme que os grupos de caça dos piratas provavelmente tinham sido apenas uma isca para revelar a posição deles. Enquanto isso, no acampamento pirata, Menso observava tudo com evidente satisfação. Com um sorriso satisfeito, ele comentou que apenas 3 dos 4 grupos de caça haviam respondido ao sinal. Convencido de que sua armadilha tinha funcionado, o capitão ordenou uma mudança de plano. Com evidente entusiasmo, mandou os homens começarem a tocar as trompas, preparando o que chamou de um grande e sangrento banquete. Os marinheiros levantaram suas trompas de cobre e responderam em coro. Então respiraram fundo e sopraram nos instrumentos com toda a força. No momento em que Ti ouviu o eco daquelas trompas, percebeu o perigo imediatamente. Sem hesitar, gritou para seus homens saírem dali na hora, porque sua posição havia sido revelada. Quando as ondas sonoras alcançaram o grupo, os guerreiros reagiram com horror.
Muitos taparam os ouvidos e gritaram enquanto o som penetrante ecoava dolorosamente em suas cabeças. Alguns gritaram que o som parecia estar rachando seus crânios por dentro, enviando ondas de dor insuportável pela mente. Até Tim lutava contra aquele barulho esmagador. Ele percebeu rapidamente que pressionar as mãos contra os ouvidos não diminuía a dor em nada. Então seus olhos se arregalaram de repente quando percebeu algo ainda mais assustador. Seu rosto ficou pálido na hora. Naquele instante, ele entendeu completamente o verdadeiro perigo por trás das trompas. A realização o paralisou, pois percebeu que o que vinha a seguir poderia matar todos ali. Com pânico na voz, ele gritou para todos correrem imediatamente sem olhar para trás. A ordem estava cheia de desespero enquanto ele tentava salvar o máximo de pessoas possível. Nesse exato momento, a montanha coberta de neve acima deles rachou com um rugido ensurdecedor. Uma massa gigantesca de gelo e neve se soltou e começou a descer pela encosta. Os guerreiros correram até Tim em pânico, gritando avisos sobre a avalanche. Tim olhou rapidamente para a enorme onda de neve que vinha em direção a eles. Forçando-se a manter a calma, começou a calcular suas chances de sobrevivência. Ele sabia que avalanches normalmente começam entre 20 e 30 metros por segundo. Mas à medida que descem e ganham impulso, podem chegar perto de 100 metros por segundo. Uma força assim era mais assustadora do que até as piores tempestades. Percebendo que simplesmente fugir era impossível, Tim começou a procurar desesperadamente outra solução que pudesse dar ao grupo alguma chance de sobreviver. Então uma ideia repentina surgiu. Sem perder um segundo, Tim correu até a árvore mais próxima e fez sinais urgentes para Kai e Arubo seguirem. Segurando o machado com força, ele começou a golpear o tronco com toda a sua força. Golpe após golpe atingia a madeira enquanto ele trabalhava com determinação desesperada. O resto dos guerreiros correu para ajudar. Apontando para a árvore, Tim ordenou que todos subissem imediatamente sem hesitar. Assim que o último homem se puxou para os galhos, a avalanche rugindo chegou até eles. A tempestade de neve atravessou a floresta como um monstro vivo, destruindo árvores antigas e esmagando tudo pelo caminho. Tim se agarrou ao tronco e gritou que a parte mais difícil ainda estava por vir. Uma enorme parede de neve atingiu a árvore com violência. Sob a pressão enorme, o tronco rachou e finalmente caiu. Mesmo enquanto a árvore cedia, Tim continuava gritando para todos segurarem com toda a força e não soltarem de jeito nenhum. A árvore caída acabou virando algo como uma gigantesca prancha de neve, carregando todo o grupo enquanto deslizava montanha abaixo junto com a avalanche. Lutando para se equilibrar na superfície escorregadia, Tim percebeu com alívio que seu plano desesperado tinha funcionado. Como a árvore caiu exatamente na direção que ele queria, agora eles estavam deslizando sobre a avalanche em vez de serem enterrados por ela. Mas o alívio durou pouco. Honey de repente apontou para frente em choque, e quando Tim seguiu seu olhar, seu coração afundou. Ao ver os obstáculos mortais à frente, ele percebeu que dali em diante só poderiam contar com a pura sorte. A avalanche continuava acelerando e ficando mais violenta, transformando-se em uma força da natureza impossível de controlar. Shin gritou outro aviso para o grupo, dizendo que o chão à frente estava tremendo violentamente e mandando todos se prepararem para o impacto. A onda rugindo de neve avançava como um tornado furioso, esmagando árvores e pedras enquanto arrastava tudo em seu caminho destrutivo. Sabendo que a colisão era inevitável, Tim gritou para todos se abaixarem e protegerem a cabeça com os braços. Enquanto isso, bem longe dali, Menso observava calmamente a enorme avalanche à distância. Alisando a barba com satisfação, comentou que aquela força da natureza era estranhamente bela. Ao mesmo tempo, os marinheiros que tinham voltado das montanhas caíram no chão exaustos e relataram sua chegada ao capitão. Manson mal reagiu à notícia. Com indiferença, jogou para eles um pequeno saco de moedas, chamando aquilo de recompensa pela missão concluída. Enquanto os homens agradeciam animados, a expressão do capitão lentamente ficou mais sombria. Então ele anunciou calmamente que era hora de começar a reunir suprimentos para um grande banquete. Depois de um tempo, a avalanche finalmente passou, deixando enormes montes de neve para trás.
Devagar e com cuidado, os jovens guerreiros começaram a se desenterrar da neve pesada. Um dos guerreiros correu até Tim imediatamente e perguntou com preocupação se seu líder estava bem e sem ferimentos. Tim gritou um aviso repentino e ordenou que o rapaz parasse de se mover na hora. Ele explicou que pisar descuidadamente na neve recente de avalanche podia ser extremamente perigoso. Mas o aviso veio tarde demais. O guerreiro desapareceu de repente quando a neve sob seus pés desabou em uma cavidade escondida dentro dos restos da avalanche. Ao ver o que aconteceu, Tim explicou rapidamente que a neve de avalanche é instável e cheia de buracos ocultos. Todos precisariam se mover devagar e com muito cuidado se quisessem sobreviver. Depois que o caos diminuiu um pouco, o homem imediatamente ordenou que todos se verificassem sem demora. Ele insistiu que cada um examinasse o próprio corpo e também o dos companheiros, garantindo que nenhum ferimento escondido tivesse passado despercebido no meio da confusão. A inspeção revelou resultados preocupantes. Um membro do esquadrão estava inconsciente, enquanto o outro claramente estava ferido. Considerando a enorme força da avalanche, era quase impossível alguém sair de algo assim completamente ileso. Mesmo assim, comparado ao que eles temiam, a situação até que estava melhor do que o esperado. Nesse momento, um dos caçadores gritou pelo campo coberto de neve, avisando urgentemente a Tim que outro companheiro havia desaparecido. O pânico em sua voz deixava claro que alguém do grupo simplesmente sumiu depois da avalanche. Percebendo a gravidade da situação, o jovem rapidamente concluiu que o companheiro desaparecido devia ter ficado preso em algum ponto da avalanche. Sem hesitar, respondeu que precisavam começar a busca imediatamente, enfatizando que cada segundo era crucial se quisessem encontrá-lo vivo. Nesse momento tenso, o vigia correu até Tim trazendo notícias alarmantes. Um destacamento de vikings tinha sido avistado nas proximidades e avançava rapidamente na direção deles pelo terreno coberto de neve. Tim ficou visivelmente surpreso com a velocidade com que o inimigo estava se aproximando. Ao refletir sobre isso, uma ideia inquietante surgiu em sua mente: talvez a avalanche não tivesse sido um acidente. Tudo começava a parecer cada vez mais um plano deliberado do inimigo. Entendendo o perigo de permanecer ali, ele se virou imediatamente para o líder do esquadrão e deu uma ordem firme. O líder deveria reunir todos e levá-los para longe dali imediatamente, colocando a maior distância possível entre eles e os inimigos que se aproximavam. Tim, no entanto, decidiu não ir embora. Junto de alguns de seus guerreiros mais leais, escolheu ficar para trás e continuar procurando o companheiro desaparecido, recusando-se a abandonar um dos seus naquele deserto congelado. De repente, Honey chamou o jovem com urgência, dizendo para ele se virar imediatamente. A voz dela carregava um aviso claro de que algo extremamente perigoso tinha aparecido atrás deles. Sem perder um segundo, ela puxou a faca em um movimento rápido e se posicionou na frente do grande xamã de forma protetora. Erguendo o escudo, pediu que ele ficasse atento e se preparasse para qualquer ameaça. Um grupo aterrorizante de lobos apareceu diante deles. Os predadores, com pelagens misturando preto e branco, permaneciam imóveis, mas tensos, com os corpos baixos e prontos para atacar. Seus olhos frios estavam fixos nos humanos. Tim reconheceu os animais imediatamente. Era a mesma matilha de lobos negros que eles tinham encontrado antes. Ao vê-los agora, ele pensou amargamente que, quando os problemas aparecem, raramente vêm sozinhos. Enquanto observava a situação com cuidado, algo estranho chamou sua atenção. Os lobos não estavam apenas cercando o grupo, eles formavam um círculo ao redor de um corpo imóvel na neve. O corpo era de Vilo, o companheiro desaparecido que eles procuravam. Tim ficou olhando confuso, tentando entender o que os lobos estavam fazendo e quais eram suas verdadeiras intenções. Estranhamente, os lobos não estavam agressivos. Em vez de atacar, faziam movimentos estranhos ao redor do homem ferido, como se estivessem examinando ou até protegendo ele. Ao ver o companheiro caído ali, Kai imediatamente gritou para avançarem. Ele pediu que todos agissem rápido e o seguissem para resgatar o guerreiro antes que algo mudasse. Um dos guerreiros deu um passo à frente com coragem, dizendo que enfrentaria os lobos negros se fosse preciso. Mas, quando o grupo estava prestes a avançar, Tim levantou a voz de repente e ordenou que todos parassem.
Honey olhou para ele completamente confusa, sem entender por que ele havia interrompido o resgate. Mesmo diante do olhar questionador dela, o grande xamã permaneceu em silêncio. Em vez disso, Tim manteve os olhos fixos no líder da matilha. O lobo permanecia calmo, mostrando os dentes como se estivesse sorrindo, enquanto Tim se preparava silenciosamente para reagir a qualquer ataque. Mas o lobo negro não demonstrou intenção de atacar. Ele ficou parado, observando o jovem com um olhar intenso, quase como se estivesse avaliando ele. Enquanto isso, a neve profunda cobria toda a paisagem ao redor, escondendo quase tudo sob seu manto pesado. Alguns piratas começaram a reclamar, duvidando se conseguiriam encontrar os corpos dos nativos enterrados sob a avalanche. De repente, um dos mercenários avistou algo estranho à distância. Apontando animado para a neve, gritou que tinha encontrado algo importante, manchas claras de sangue. Menso examinou a descoberta e pareceu satisfeito com a atenção do homem. Como recompensa, jogou casualmente algumas moedas para ele, fazendo o bandido sorrir e agradecer entusiasmado. Depois de observar as manchas vermelhas espalhadas pela neve, o capitão chegou a uma conclusão clara. O padrão indicava que eles estavam seguindo o rastro deixado por uma matilha de lobos. Sumin, que se aproximou para observar melhor, deu sua própria interpretação sombria. Para ele, os lobos provavelmente já tinham levado os corpos dos nativos. Com expressão sombria, Menso ordenou que os homens avançassem. Sem hesitar, começou a seguir o rastro de sangue que se estendia pelo terreno congelado. Ao mesmo tempo, bem longe dali, atravessando a grande planície de neve, um trenó puxado por uma poderosa matilha de lobos avançava rapidamente pelo vento, cortando o deserto branco. K perguntou ansioso sobre o estado do companheiro ferido, incapaz de esconder a preocupação. Sentado atrás dele, Tim respondeu rapidamente, tentando tranquilizá-lo. Ele explicou que Vilo tinha vários cortes e machucados pelo corpo, mas nenhum era realmente fatal. Com descanso e tempo, ele certamente recuperaria a consciência. Ouvindo isso, Honey admirou o incrível poder do grande xamã, que parecia capaz até de comandar animais selvagens. Tim apenas sorriu modestamente diante do elogio. Ele explicou que os lobos não estavam obedecendo a ele, eles apenas tinham vindo retribuir uma bondade que ele demonstrou no passado. Rotna comentou pensativa que todo aquele resgate tinha acontecido por causa da bondade do xamã. Honey concordou com um sorriso, acreditando que suas boas ações estavam voltando para ele. Nesse momento, K gritou de repente cheio de alegria. O aviso dele chamou a atenção de todos, eles finalmente tinham chegado a um lugar que parecia seguro tanto da avalanche quanto dos inimigos. Dentro do abrigo, 2 guerreiros estavam deitados no chão. Ambos pareciam completamente exaustos, respirando com dificuldade depois da terrível provação. Enquanto o grupo se acomodava lentamente, o chefe avaliou a situação em silêncio e chegou a uma conclusão dura. Incluindo Vilo, 5 guerreiros já não podiam mais lutar, restando apenas 27 ainda capazes de combater. K começou a reclamar da terrível falta de sorte que os levou direto para aquela avalanche mortal. Mas antes que terminasse de falar, Tim o interrompeu. Calmamente, Tim explicou que aquilo não tinha sido azar. Segundo ele, a avalanche tinha sido provocada de propósito pelos piratas como parte de sua estratégia. Confuso, K perguntou se o inimigo estaria usando algum tipo de magia da terra. Tim apenas balançou a cabeça e disse que a causa era muito mais simples, o poder ensurdecedor do som. Shan então começou a explicar o plano inteligente do inimigo. Ele lembrou a todos dos 3 enormes tubos que tinham visto antes e sugeriu que aqueles instrumentos eram a chave para entender como a avalanche foi provocada. Ratna rapidamente entendeu a dimensão assustadora do plano. Ela apontou que os 4 esquadrões piratas nunca tinham sido feitos para vencer, eles eram apenas iscas vivas para atrair a tribo. Oh, de repente exclamou ao perceber o cálculo do inimigo. Grupos de 15 homens tinham sido escolhidos exatamente para forçar toda a tribo a se mobilizar para derrotá-los. Honey cerrou os punhos, incapaz de esconder a raiva. Ela estava furiosa ao ver que os piratas sacrificavam até os próprios aliados como simples iscas em um plano tão cruel. Samba expressou sua preocupação sobre o que poderia acontecer a seguir.
Mas Tim calmamente interrompeu, dizendo que a situação já tinha mudado de uma forma muito importante. Com um sorriso misterioso, ele acrescentou que o inimigo jamais esperaria perigo vindo daqueles que já acreditavam estar mortos sob a avalanche. Na base da montanha se estendia uma densa floresta de pinheiros. Foi ali que Manson e seus homens pararam de repente ao encontrar inúmeras pegadas espalhadas pela neve. Manson anunciou em voz alta uma oferta tentadora para motivar os homens. Quem encontrasse um corpo ganharia 200 moedas de ouro, mas quem capturasse aquele jovem especial vivo receberia 1000. Ao ouvir sobre recompensas tão grandes, os piratas ficaram completamente excitados. Como uma matilha de lobos, correram gritando para dentro da floresta. Um dos mercenários brincou dizendo que aquele dinheiro seria fácil de ganhar. Os companheiros riram e lembraram que o verdadeiro tesouro não era o ouro, e sim o segredo da imortalidade guardado pelos habitantes da floresta. De repente, um dos ladrões percebeu algo estranho à frente. Ele levantou a mão rapidamente para alertar os outros. Diante deles estava um velho de cabelos grisalhos. Ao redor dele, uma feroz matilha de lobos o cercava como guardas leais. Cegos pela ganância, os piratas avançaram sem pensar. Para eles, aquela cena parecia uma mina de ouro descoberta por acaso. Imaginavam conquistar tanto a grande recompensa quanto o poder misterioso escondido na floresta. Mas no momento em que eles correram mais perto, ansiosos pelo prêmio, o chão de repente cedeu sob seus pés. A terra congelada se abriu como uma boca escondida, e os piratas não tiveram tempo de reagir antes que a armadilha fosse ativada. Vários homens despencaram direto em um poço profundo cheio de estacas afiadas e cruéis. Seus corpos foram perfurados na hora, e gritos horríveis ecoaram pela floresta enquanto os sobreviventes perceberam em pânico que tinham caído direto em uma armadilha mortal. Então algo ainda mais assustador aconteceu. O mesmo velho de cabelos grisalhos, que os piratas tinham certeza de que já estava morto, apareceu de repente diante deles, vivo e calmo, enchendo seus corações com um medo profundo e instintivo. Os bandidos perderam o controle imediatamente. Ao perceber que os nativos não tinham morrido na avalanche, começaram a gritar desesperadamente sobre uma emboscada, esperando que seus gritos avisassem o resto dos companheiros espalhados. Mas o pânico os cegou completamente. Enquanto gritavam e olhavam ao redor sem parar, nenhum deles percebeu os dois guerreiros silenciosos que tinham aparecido bem atrás deles. Antes que os mercenários pudessem reagir ou sequer se virar, os guerreiros atacaram. Com força repentina, empurraram os piratas para frente, fazendo-os cair indefesos no poço onde as estacas afiadas os aguardavam. Depois que o caos terminou, o chefe caminhou calmamente até a beira da enorme armadilha. Olhando para o fundo escuro do poço, ele confirmou com cuidado que todo o grupo de reconhecimento havia sido eliminado. Antes disso, durante a primeira parada depois de encontrarem os lobos, o grupo tinha discutido cuidadosamente exatamente essa manobra. Naquela hora, Rotna tinha demonstrado muitas dúvidas, preocupado que dividir o grupo em várias equipes pudesse falhar se os piratas percebessem o truque. Tim explicou pacientemente a lógica do plano para seus companheiros de tribo. Do ponto de vista dos piratas, toda a tribo já tinha morrido na avalanche, e os rastros de lobos espalhados por toda parte só reforçariam a ideia de que os corpos tinham sido arrastados pelos predadores. Nessas circunstâncias, o inimigo inevitavelmente baixaria a guarda. Eles jamais imaginariam que a tribo, que supostamente estava morta, ainda estava viva e preparando armadilhas. O sinal para começar a operação viria do grito de uma águia voando no céu. Um único grito da ave significaria que os piratas tinham se dividido em grupos menores, exatamente como esperado. Mas se a águia gritasse 2 vezes, isso seria o sinal para recuar imediatamente caso algo tivesse dado errado. De acordo com os cálculos deles, o exército de piratas provavelmente se dividiria em cerca de 12 pequenos destacamentos. Cada um desses grupos teria no máximo 7 ou 8 homens. Tim também explicou que os invasores naturalmente avançariam por 4 rotas principais pela floresta. A estratégia da tribo era controlar os cruzamentos desses caminhos e destruir aos poucos os grupos inimigos espalhados, um por um. Ele enfatizou que o tempo seria o fator mais importante.
Se conseguissem inutilizar rapidamente os chifres de sinal dos piratas e impedir a comunicação, mesmo um sucesso parcial reduziria muito o número de inimigos e enfraqueceria a invasão. Pela segunda rota, Hotton e seus guerreiros se moveram silenciosamente para suas posições designadas. Enquanto aguardavam em silêncio, não conseguiam evitar se perguntar como os outros grupos estavam se saindo em suas próprias batalhas. Enquanto isso, na terceira rota, uma cena brutal se desenrolava. Um último pirata sobrevivente lutava desesperadamente contra dois lobos da neve que rosnavam, enquanto o resto de seus companheiros já tinha morrido nas armadilhas escondidas. Tomado pela raiva e pelo medo, o pirata gritava xingamentos para as feras ao seu redor. Ele insultava os lobos, chamando-os de criaturas imundas e malditas enquanto balançava sua arma de forma descontrolada. Mas de repente seus gritos furiosos pararam. No instante seguinte, uma dor aguda e insuportável atravessou seu corpo. Honey tinha se aproximado silenciosamente por trás dele através da neve. Com um único golpe preciso e mortal, ela cravou a lâmina nas costas dele. Ao mesmo tempo, na quarta rota, uma chuva de flechas caiu do céu, atravessando os piratas que avançavam com velocidade implacável. Dois piratas aterrorizados tentaram fugir para salvar a própria vida, mas mal deram alguns passos antes de serem atingidos pelas flechas. As hastes perfuraram suas cabeças com precisão, derrubando-os instantaneamente na neve. Enquanto caíam, morrendo em choque, eles não conseguiam entender como os nativos, que acreditavam estar enterrados sob a avalanche, tinham de alguma forma voltado como se tivessem ressuscitado. Tomados pelo terror, os invasores sobreviventes não conseguiam entender o que estava acontecendo. Para eles, parecia que fantasmas tinham surgido do nada, contra-atacando com uma força assustadora. Depois de completar sua tarefa, o condor voou alto pelo céu e retornou até o grande xamã. A ave majestosa deu uma volta no ar antes de entregar seu silencioso relatório. Tim ouviu e assentiu com satisfação silenciosa. A primeira fase do plano tinha funcionado perfeitamente, todos os grupos de piratas tinham sido eliminados de perto, e os membros da tribo já tinham se movido para suas próximas posições escondidas. Tudo estava acontecendo exatamente como ele havia planejado. Agora, porém, Tim colocou toda a sua confiança em seus companheiros guerreiros, sabendo que o sucesso da próxima etapa dependia da coragem deles. Ele levantou os olhos para o enorme lobo que estava diante dele. Sua expressão de repente ficou séria, plenamente consciente da grande responsabilidade sobre seus ombros. Tim entendia que o inimigo mais perigoso deles estava se aproximando. Em algum lugar muito perto, o capitão pirata e suas forças restantes avançavam rapidamente pela segunda rota. Sentado calmamente no chão, Tim confirmou as informações que a águia havia trazido. Esse era realmente o caminho que o capitão pirata tinha escolhido seguir. Ele se virou para cá, que já tinha lutado contra aquele homem antes, e perguntou se as armadilhas deles realmente poderiam parar um oponente tão formidável. O guerreiro admitiu honestamente que o capitão era assustador, ou ele detectaria uma armadilha imediatamente, ou de alguma forma sobreviveria a ela sem se ferir. Tim assentiu, concordando com essa avaliação. Levantando-se lentamente, ele ordenou que todos se preparassem para receber os convidados que se aproximavam, observando que o inimigo estava se movendo mais rápido do que o esperado. Os dois guerreiros assumiram suas posições de combate, com os corpos tensos e prontos. Ká sugeriu em voz baixa que o grande xamã recuasse caso a luta se tornasse perigosa demais, mas Tim interrompeu com confiança tranquila, declarando que a vitória seria deles. Momentos depois, um grupo de mercenários armados irrompeu da floresta com gritos altos. O capitão Manso encarou os dois guerreiros com clara suspeita, obviamente chocado ao ver que alguém tinha sobrevivido a uma avalanche tão devastadora. Um pensamento inquietante passou por sua mente. Talvez esses guerreiros nunca tivessem sido pegos nas montanhas quando a avalanche aconteceu. Nesse momento, o jovem de repente sorriu e apontou casualmente para o chão, bem aos pés dos piratas. Antes que pudessem entender o que ele queria dizer, o chão desabou sob eles. Um após o outro, os piratas caíram em um poço profundo escondido, cheio de estacas mortais preparadas com antecedência. Para se salvar, Manso agiu sem hesitar.
Ele empurrou brutalmente um companheiro que estava caindo e usou o corpo do homem para escapar da armadilha, sacrificando seus próprios homens sem pensar duas vezes. Depois de sair do perigo, ele imediatamente viu que os dois guerreiros já estavam correndo em sua direção em alta velocidade. O capitão franziu a testa quando percebeu a verdade. Os defensores o tinham atraído deliberadamente até ali, enchendo a área de armadilhas enquanto espalhavam rastros falsos por toda a parte para dividir suas forças. Manson rapidamente puxou um chifre de sinal de trás das costas, decidindo que precisava chamar o resto de seus homens antes que a situação piorasse. Mas Tim e K não lhe deram tempo algum. No momento em que ele se moveu, os dois guerreiros avançaram e lançaram o ataque. Forçado a abandonar o chifre, Manson segurou seu pesado machado com as duas mãos. Com um golpe poderoso, ele lançou um dos atacantes para trás, tentando desesperadamente criar uma chance de escapar. Segurando um machado em cada mão, ele avançou com fúria selvagem, jurando que enviaria os dois para o outro mundo antes que a luta terminasse. Tentando ganhar tempo, Tim sugeriu calmamente que eles se sentassem e resolvessem tudo em paz, esperando atrasar a batalha tempo suficiente para que o resto da tribo chegasse. Mas o capitão pirata apenas deu um sorriso de desprezo. Friamente, respondeu que nunca teve o hábito de negociar com mortos. Ao mesmo tempo, um combate feroz acontecia na terceira rota, onde outros membros da tribo estavam presos em uma luta igualmente intensa. Sumin, tomado pelo choque e pela raiva, mal conseguia acreditar que os nativos tinham sobrevivido à avalanche. Ele também percebeu que, se a batalha se arrastasse por muito mais tempo, seus homens seriam completamente cercados. Com um rugido furioso, ele balançou sua arma enorme com força brutal, tentando desesperadamente romper a barreira defensiva que Honey tinha criado. Então, vendo que não tinha outra escolha, o guerreiro de repente se virou e começou a correr, esperando conseguir alcançar suas forças principais antes que fosse tarde demais. Honey se recuperou rapidamente do momento de surpresa e imediatamente começou a persegui-lo, gritando atrás dele que fugir não passava de um sonho tolo. Enquanto isso, a cena voltou para o duelo com o capitão. Manson desferiu um golpe esmagador contra Tim, e a força do ataque fez o jovem cair de joelhos. O golpe brutal do capitão atingiu o ombro do grande xamã com força. Tim cambaleou com o impacto, o rosto ficando pálido pela dor, mas ainda assim fincou os pés no chão e tentou resistir à pressão implacável do inimigo. A força de Manson era esmagadora, muito maior do que Tim poderia suportar sozinho. Vendo o perigo, K avançou imediatamente sem hesitar, segurando firme sua lança enquanto corria para ajudar o aliado ferido. O capitão pirata observava seus oponentes friamente, com o rosto completamente sem compaixão. Enquanto assistia Tim lutar, ele logo percebeu algo estranho. Os movimentos do jovem eram rápidos e habilidosos, mas sua resistência física parecia muito mais fraca do que o esperado. Mesmo assim, Manson não podia subestimá-los. Tim e K lutavam juntos com uma coordenação surpreendente, obrigando o capitão a bloquear, desviar e contra-atacar sem parar. Um sorriso cruel e sombrio apareceu lentamente no rosto de Manson. Erguendo os dois machados acima da cabeça, ele concentrou toda a sua intenção mortal diretamente em Tim. Tim ficou chocado quando percebeu o que o capitão estava fazendo. Manson simplesmente ignorou o ataque que vinha de cá, mostrando que estava decidido a destruir Tim primeiro, custasse o que custasse. A expressão do capitão se tornou assustadora, quase insana. Pelo olhar dele, dava para perceber que ele já não se importava nem com a própria vida, desde que conseguisse esmagar o inimigo. Reunindo toda a sua força monstruosa, ele fez o machado descer com violência contra a espada de Tim. O impacto foi tão forte que quebrou completamente o equilíbrio do jovem e o empurrou para trás. Mesmo sabendo que o golpe era forte demais para seu corpo suportar, Tim tentou bloqueá-lo. No instante em que a força atravessou seus braços, ele tossiu violentamente, sangue escorrendo pelos lábios enquanto caía sem forças na neve. Ao ver Tim cair, K explodiu de raiva. Avançando com a lança, ele gritou com fúria, invocando o espírito da terra para levar a alma do capitão pirata. No último instante, Manson girou o corpo rapidamente, evitando por muito pouco o que poderia ter sido um golpe fatal da lança. Mesmo assim, a ponta da lança rasgou profundamente seu ombro.
A lâmina entrou na carne, fazendo o pirata soltar um grito alto de dor. K olhou em choque para a agilidade do capitão. Mesmo encurralado e ferido, o homem ainda tinha conseguido evitar a morte com uma precisão assustadora. Sangue escorria da boca de Manson, mas ele continuava sorrindo como um louco. Erguendo o machado novamente, ele riu de forma áspera e declarou que finalmente tinha capturado seu oponente. Usando o último resto de força, K puxou sua lança com violência, tentando arrancar a arma das mãos do capitão. Manson soltou um grito bruto de dor, segurando o cabo da lança com as duas mãos e se recusando a soltar, mesmo com a dor rasgando seu corpo. Então, num movimento repentino, o capitão pirata avançou e levantou o machado pesado acima da cabeça, preparando um golpe final devastador. No instante seguinte, o bravo guerreiro recebeu um impacto esmagador. O machado o atingiu com força brutal, quase derrubando-o completamente. Mesmo com a dor ardendo pelo corpo inteiro, K lutou desesperadamente para continuar de pé, se recusando a cair diante do inimigo. Sabendo que qualquer hesitação significaria morte, ele caiu de joelho, gravemente ferido. Enquanto isso, o capitão se endireitou com orgulho e declarou com satisfação cruel que a vitória já era dele. Segurando o ombro ensanguentado, Manson pegou o machado novamente e começou a caminhar lentamente em direção a Tim. Com o pouco de força que restava, K gritou um aviso, pedindo para o grande xamã tomar cuidado com o perigo que se aproximava. Tim percebeu com amargura que o capitão tinha escolhido o próximo alvo perfeitamente. Entre os dois guerreiros, Manson identificou corretamente que ele era o oponente fisicamente mais fraco. Mesmo ferido, Manson avançava firmemente em direção ao jovem, claramente decidido a terminar aquela longa batalha de uma vez por todas. Tim entendeu que, sem ajuda imediata, suas chances de sobreviver estavam desaparecendo rapidamente. De repente, um vulto saiu disparado dos arbustos da floresta. Um lobo saltou com velocidade feroz e se lançou direto contra o capitão pirata. Assustado, Manson girou em pânico. Ele gritou de dor quando as presas e garras do animal rasgaram seu corpo com violência. Aproveitando a oportunidade criada pelo ataque repentino, Tim avançou imediatamente e varreu as pernas do capitão, destruindo seu equilíbrio. K reuniu o último resto de força do seu corpo e agarrou o pirata com força, prendendo os braços ao redor dele para impedir qualquer movimento. Tim gritou uma ordem rápida para o lobo, mandando o animal terminar a batalha com um golpe final mortal. Pela primeira vez, o verdadeiro medo apareceu no rosto do capitão. Ele gritou alto e começou a pedir ajuda desesperadamente. Não muito longe dali, Sumin ouviu o grito e imediatamente correu em direção ao seu comandante, avançando o mais rápido que podia para ajudá-lo. Mas Honey foi mais rápida. Ela alcançou o pirata que se aproximava e cravou sua lâmina nas costas dele antes que pudesse chegar até Manson. Ao ver aquilo, Manson gritou em choque e desespero, soltando um longo e desesperado não. Ver seu companheiro mais próximo cair ferido diante dos olhos pareceu despertar algo selvagem dentro dele, enchendo-o com uma força assustadora. Com uma explosão de força, ele empurrou Tim e K para longe. Ignorando os próprios ferimentos, ele cambaleou em pânico até Sumin, tentando desesperadamente levantar o companheiro caído. Sumin conseguiu sussurrar apenas algumas palavras fracas antes de toda a sua força desaparecer. Um momento depois, seus olhos se fecharam para sempre, e sua respiração parou. O rosto de Manson escureceu instantaneamente quando o peso da perda o atingiu. A dor insuportável distorceu sua expressão ao perceber que seu companheiro havia partido para sempre. Ele colocou o corpo sem vida gentilmente sobre a neve, sentindo apenas um vazio profundo ecoando dentro do peito. Perto dali, mesmo gravemente ferido, Tim se forçou a dar um passo à frente e perguntou a Honey se o resto dos piratas já tinha sido eliminado. Manson virou lentamente na direção deles, o rosto completamente tomado pela fúria. Com um rosnado baixo, ele jurou que faria um caixão com os ossos deles e enterraria seu irmão dentro. Tim sentia suas forças se esvaindo a cada segundo. Ele sabia que a batalha estava chegando a um ponto extremamente perigoso. Segurando suas armas, os três defensores avançaram juntos em um ataque desesperado. Mas o capitão pirata já tinha entrado em um estado de fúria incontrolável.
Han mal conseguiu levantar a lâmina antes de o chute poderoso de Menso atingir seu estômago. Sangue jorrou de sua boca, e antes que pudesse se recuperar, ele acertou seu rosto com um soco brutal e logo depois atingiu Tim com outro golpe pesado que o lançou para longe. Ka tentou intervir para detê-lo, mas Menso o chutou para longe com força brutal. O guerreiro nem conseguiu tocar no oponente antes de ser arremessado. Então, lentamente, quase com calma, o capitão pirata pegou sua arma novamente e começou a caminhar em direção aos lutadores feridos caídos no chão. Tim sentiu uma profunda sensação de impotência diante da força esmagadora e quase primitiva do capitão. Tomado pela dor e pelo desespero, Ka gritou roucamente para Han proteger o grande xamã e ajudá-lo a escapar antes que fosse tarde demais. Han lutava contra a dor, rezando desesperadamente para que Tim pudesse ser salvo de alguma forma. Mas, estranhamente, o rosto machucado do jovem de repente ficou calmo. Ele observava Menson de perto, analisando cada movimento do capitão com atenção, como se estivesse percebendo algo importante. O capitão respondeu com um sorriso de vitória, declarando que estava longe de terminar e que não pararia de lutar até que a última gota de sangue deles fosse derramada. Depois de ouvir a ameaça, Tim calmamente sugeriu discutir um pequeno detalhe antes de a luta continuar. Ele comentou que ferimentos profundos na floresta muitas vezes causavam infecções mortais se não fossem tratados rapidamente. Assim que essas palavras saíram de sua boca, uma sombra cruzou o céu acima deles. No instante seguinte, um pássaro mergulhou rapidamente para baixo, avançando direto na direção de Menson. Ao ouvir a sugestão do jovem, o capitão caiu na gargalhada, cheia de deboche. Com total desprezo, respondeu que não havia motivo para perder tempo precioso com tentativas infantis de adiar o resultado inevitável daquela batalha. Com frieza cruel na voz, ele prometeu que a morte deles não seria rápida nem misericordiosa. Então, com um golpe rápido e perfeitamente calculado de seu machado, ele atingiu o pássaro que mergulhava, derrubando-o do ar antes mesmo que chegasse perto. O pássaro ferido caiu pesadamente no chão bem diante de Tim. Enquanto isso, Menson mal olhou para ele e continuou seu discurso furioso, como se nada tivesse acontecido, dizendo que apenas o sofrimento lento de seus inimigos poderia acalmar a dor ardente em seu coração. Mesmo diante da ameaça, Tim permaneceu surpreendentemente calmo. Com voz firme, comentou que realizar um desejo tão cruel poderia ser muito mais difícil do que o capitão imaginava. Nesse momento, um som estranho começou a surgir das profundezas da floresta. O barulho ficou cada vez mais alto, e aquela agitação repentina fez Menson ficar imediatamente em alerta. Entre as árvores apareceu o grupo principal da tribo. Os guerreiros viram o grande xamã ferido e avançaram imediatamente, gritando enquanto corriam para defendê-lo. Sem perder a calma, Tim informou ao capitão que agora ele não enfrentava apenas 2 oponentes feridos, mas mais de 20 guerreiros, além de quase 30 lobos selvagens ao lado deles. Com um leve tom de ironia, ele até sugeriu que Menson soprasse seu chifre e chamasse reforços, para que a batalha ficasse realmente justa. O capitão ficou em silêncio por um momento. Então, segurando o chifre com tanta força que o metal rachou em sua mão, ele o esmagou completamente. Os pedaços cortaram profundamente sua palma, e o sangue escuro começou a pingar na neve branca. Entre os dentes cerrados, Menson admitiu que Tim era realmente astuto como uma raposa. Tim respondeu com um leve sorriso de vitória, dizendo que antes achava tolos os vilões que perdiam por falar demais, mas agora entendia a tentação, porque sentir-se superior a homens tão cruéis era estranhamente satisfatório. Confuso e furioso, Menson exigiu saber que absurdo era aquele sobre vilões. Sem esperar resposta, ele de repente fez o machado descer com força na direção do jovem. Por sorte, Gianna reagiu na hora. Ele ergueu seu enorme escudo bem a tempo, e o metal pesado absorveu completamente o impacto, bloqueando o golpe mortal. Menson jogou a cabeça para trás e riu loucamente, o rosto distorcido de raiva enquanto amaldiçoava Tim, lembrando que aquilo era um campo de batalha brutal, não um lugar para conversas educadas. Dando alguns passos para trás, o capitão comentou com sarcasmo que não era muito honroso 20 guerreiros enfrentarem um único homem. Tim apenas apontou a espada para ele e respondeu direto: aquilo não era questão de honra, era guerra.
O tempo passou em meio a uma tempestade de violência. Logo o chão ao redor estava cheio de corpos caídos, e poças escuras de sangue se espalhavam pela neve. Do centro daquele massacre terrível, Manson surgiu novamente. Seu corpo agora estava coberto por inúmeros ferimentos e cicatrizes recém-abertas da luta brutal. Ofegante, o capitão admitiu que tinha percebido algo estranho. Tim era muito diferente dos outros guerreiros da floresta, e ele tinha certeza de que o segredo dessa diferença vinha da lendária fonte da juventude eterna. Completamente enlouquecido pela fúria, Manson levantou o machado mais uma vez. Com um último rugido desesperado, declarou que a vitória ainda seria dele. Tim o observou calmamente e respondeu com leve ironia que até grandes amantes da música sabem quando uma apresentação está chegando ao fim, então ele já estava pronto para reconhecer o ato final do capitão. No instante seguinte, dezenas de flechas cortaram o ar e atingiram o corpo de Manson ao mesmo tempo. A chuva de flechas foi precisa, implacável e completamente fatal. O rosto de Manson se contorceu de dor quando as flechas atravessaram seu corpo. Com o último resto de força, ele cuspiu uma maldição furiosa contra o jovem, jurando que se encontrariam novamente no submundo. Enquanto a escuridão tomava conta da floresta, os guerreiros sobreviventes se reuniram ao redor de uma fogueira brilhante e crepitante. De repente, o grito animado de Aruba quebrou o silêncio da noite. A voz alegre se espalhou pelo acampamento quando ele anunciou que o grande xamã finalmente tinha recuperado a consciência. Tim estava deitado com a cabeça apoiada no colo de Honey, os olhos ainda pesados de cansaço. Mal conseguindo abri-los, perguntou quanto tempo tinha dormido, e Honey respondeu suavemente que já havia passado um dia inteiro. Surpreso com a resposta, ele se sentou de repente, sem acreditar. Para ele parecia que apenas algumas horas tinham passado. Seu corpo inteiro latejava de dor. Tim logo percebeu que aquela fraqueza terrível era o preço por ter levado seu poder mágico muito além do limite. Onyama correu até ele e pediu gentilmente que não se movesse tão de repente. Ele avisou que os ferimentos tinham acabado de ser tratados e poderiam se abrir novamente. Até mesmo ficar de pé exigia grande esforço. Tim precisou se apoiar no tronco grosso de uma árvore próxima só para conseguir se manter em pé. Mesmo com dor, ele agradeceu aos guerreiros ao redor pela preocupação e disse para que descansassem em vez de se preocuparem com ele. Como quase todos do grupo estavam tão feridos quanto ele, os guerreiros trocaram olhares silenciosos e ficaram quietos. Só Onyama pediu gentilmente que deixassem o grande xamã descansar e prometeu que Tim chamaria se precisasse de algo. Em outro ponto da floresta, alguns membros da tribo trabalhavam em silêncio, carregando toras pesadas e empilhando-as cuidadosamente para construir piras funerárias para os que tinham caído na batalha contra os piratas. Sentado quieto sob uma árvore antiga de copa larga, Tim revivia repetidamente em sua mente tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Ele não conseguia ignorar o quão cruel e sangrenta tinha sido aquela longa luta. A guerra tinha cobrado um preço enorme de todos. A imagem do capitão pirata atravessado por inúmeras flechas voltou à sua mente. Junto com ela vieram lembranças das batalhas anteriores, choques violentos, gritos e a promessa arrepiante do capitão de que se encontrariam novamente após a morte. Em certo momento, Tim pressionou a mão contra o curativo fresco em seu corpo. Sua respiração ficou lenta e pesada, e um cansaço profundo se espalhou por seus membros como chumbo. Ele se perguntou, com dor, se aquela fraqueza esmagadora vinha dos ferimentos ou do completo esgotamento de sua força interior. Perto dali, pedaços de conversas baixas flutuavam pelo ar. Alguns guerreiros discutiam se os corpos dos lobos mortos também deveriam ser queimados. No fim, todos concordaram que os lobos tinham lutado bravamente como verdadeiros heróis e mereciam a mesma despedida respeitosa que os guerreiros caídos.